O Senado, no dia 27, na quarta-feira, desafiou o Supremo Tribunal Federal, que tinha feito uma sentença colocando o marco temporal como anticonstitucional. É apresentado um projeto de lei recolocando o marco temporal, mas de uma forma ainda mais grave, porque abre a possibilidade das terras indígenas serem objeto de exploração do garimpo, abre para bases militares, permite contato forçado de indígenas isolados, permite desmarcar terras já dedicadas aos indígenas. Enfim, é um pacote que inclui também a indenização para os fazendeiros invasores de terras indígenas. Como é que você vê esse quadro dessa aprovação pelo Senado, que recoloca um problema gravíssimo para a sociedade brasileira? Mas, Gilberto, que bom você lembrar que há mais de 40 anos nós somos contemporâneos, né? Então a gente acompanhou um pouquinho da história do nosso país juntos, em alguns casos atuando para que isso que você chamou de intento da democracia se torne uma realidade. Essa questão que você trouxe agora para mim, do Senado, né, decidir contra o que foi definido há uma semana no STF, ele revela muito mais um conflito entre as instituições da República, né, o Judiciário, o Legislativo e esse sistema republicano nosso, que vive em guerra intestina, né? Um importante historiador mineiro, que, aliás, a gente vai se referir a ele depois, quando a gente for falar sobre essa história da Academia Brasileira de Letras, que é o José Murilo Carvalho. Ele escreveu sobre essa herança militar que a República Brasileira tem desde a sua origem. Quer dizer, nós temos uma república tutelada pelos milicos. Então, assim, é impossível, como diz a canção do Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho com esse bando de malucos atacando uns aos outros. O que está acontecendo agora com essa decisão do Congresso de confrontar o STF e propor o programa Bolsonaro para as terras indígenas é descarado. É a mesma coisa que o Bolsonaro queria. Ele queria tacar fogo nas terras indígenas, enxotar os índios, invadir as terras, botar garimpo, mineração. Todo esse besterol do Bolsonaro, ele volta agora na espécie de um vomitório feito por esses parlamentares do centro. É a Bíblia, é a bala, é o boi. Então, estão mugindo no Congresso. A gente tem que aguentar essa. A gente tem que sobreviver a mais essa agressão. Eu acho que o presidente Lula vai derrubar isso, ele vai vetar isso, vai sentar um veto em cima deles, e o desdobramento disso, provavelmente, é a judicialização dessa questão, a semelhança do que aconteceu com 14 anos do marco temporal. Eles só estão roendo a corda. Eles não admitem que a gente é uma democracia, eles não admitem que os poderes são independentes, eles gostam de cercar o Senado, o Congresso, gostam de invadir o plenário do STF, quebrar tudo. É esse tipo de gente que está legislando em Brasília. Então, eles podem fazer qualquer coisa. A gente precisa tomar cuidado com o tipo de gente que a gente elege para o Congresso e para o Senado. As pessoas votam em parlamentares, em deputados e senadores como se estivesse apostando na lotérica ali na esquina. Eles não olham a biografia desses sujeitos e eles acabam elegendo verdadeiros criminosos para assumir mandatos que vão legislar sobre a nossa vida durante 4, 8 anos, alguns deles vitalícios. Tem senador e deputado que nunca saiu de cima daquela cadeira e que nunca deixou de abusar da vida pública brasileira, mas os brasileiros parece que gostam de sofrer bullying.
e votam nesses caras para que eles retornem para lá. Ou nós somos mesmo uma sociedade de analfabetos, né, mentecaptos, ou a gente gosta de sofrer, alguma coisa assim. Agora, Ailton, esses senadores que votaram, mais da metade deles integra partidos que têm assento no ministério. É o caso do PP, do Podemos, do MDB, do PSD, do PSB, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do PDT, do ministro Carlos Lupe. Enfim, é um desafio ao Supremo e é um desafio ao Executivo também. O bolsonarismo, a extrema-direita, aliado à direita tradicional no Congresso, faz como você faz, tenta criar quase que uma crise institucional. E o veto do presidente Lula, eu queria que você detalhasse um pouco isso, se ele for só parcial ao marco temporal, o que é a parte mais frágil do projeto aprovado, porque já foi colocado como inconstitucional, para o marco temporal vigorar, teria que haver uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Mas o que o projeto de lei coloca, e isso é o problema, são essas armadilhas. É a possibilidade de instalação de bases militares, é a possibilidade de abrir as terras do garimpo, é a possibilidade de desdemarcar as terras, enfim, e de fazer a indenização aos invasores. Como é que você vê essa possibilidade de veto dentro dessa verdadeira peitada que o Senado dá às duas instituições, ao STF e ao Executivo? E como é que você vê a ação do governo nisso tudo? Olha, Gilberto, uma coisa é a ação do governo, outra coisa é o poder de veto que o presidente da República tem. A gente sabe que alguns projetos que saíram do Congresso, mesmo depois de aprovado com unanimidade por esses fascistas, eles já foram derrubados integralmente. O presidente pode simplesmente decidir que esse troço é inconstitucional e pronto. Ele não tem que levar em frente isso, não. A gente pode até desenvolver um raciocínio para além da questão que você pôs agora, mas seria interessante entender uma coisa, Gilberto, que é o seguinte: a gente saiu de uma quase guerra civil, né? Até hoje nós ainda estamos tendo que investigar e apurar responsabilidades de militares, civis, gente que estava dentro do governo, né, funcionários públicos e milicianos que estavam prestando serviço a esse golpe. Ora, eles ainda estão sendo investigados. Aí a gente teve uma eleição e elegeu esse Congresso. Esse Congresso é bolsonarista. A gente tem que largar de ser ingênuo. Nós estamos querendo que eles tenham que tipo de comportamento? A gente está querendo que eles tenham um comportamento civil, republicano? Não, eles estão lá para vingar-se. Você acha que o Moro está lá no Senado para servir a pátria? Ele está lá para não ser preso. Aqueles outros colegas dele que participaram do golpe, que participaram da Lava Jato, todos esses caras, eles se refugiaram. Aliás, o Mourão, o ex-vice-presidente, ele está escondido lá para ele não ser preso junto com os colegas militares dele, porque ele também está chafurdado nesse mar de lama. Então, você tem que entender o seguinte: está cheio de deputado e senador que foi se refugiar lá no Congresso. Você não pode querer que essas pessoas tenham um comportamento cidadão. Aliás, eu espero que a próxima hospedagem deles seja algum presídio. Né? Os filhos do Bolsonaro que estão escondidos no Congresso, eles têm que ser desintocados de lá à custa da aplicação da justiça. Ainda bem que a gente está tendo uma ação, ela ainda é uma ação lenta, né? Ela não parece que não agrada a fúria vingativa das pessoas aqui fora, que gostariam que o presidente Lula tivesse mandado fuzilar todo mundo. Mas o que acontece é o seguinte: a gente está numa democracia, meu chapa. Na democracia você não pode sair fuzilando os outros. Essas PM que matam na favela, que matam para todo lado aí, isso não é democracia, não. Isso aí são milícias. A gente tem que nos reeducar para a democracia. Significa, ao invés de milícia, você tem que ter uma polícia.
Ao invés de bandidos, você tem que ter Congresso. Então, são coisas diferentes. A gente vai ter que reformular o nosso vocabulário, digamos assim. Agora, Ailton, o governo Lula, nesses 8 meses, logo de saída, o governo teve 3 marcas, 3 ações muito fortes em favor dos povos indígenas e mostrando de que lado estava. O primeiro foi inegável, foi aquela emocionante subida da rampa do presidente Lula com representantes da diversidade do povo brasileiro. Então, tinha uma mulher negra, um portador de necessidades especiais, entre outros, o cacique Raoni. Aquela imagem correu o mundo. A segunda foi, antes do final do primeiro mês do governo, foi o presidente Lula denunciar, expor, escancarar a tragédia Yanomami. É uma tragédia que tem sujeito, a gente não pode achar que é uma tragédia da natureza. Aquilo tem responsáveis. Você tem os garimpeiros, tem os exploradores da Amazônia, os donos de terra e os militares. E o terceiro foi uma coisa inédita, que é a constituição do Ministério dos Povos Indígenas, com a ministra Sônia Guajajara, uma liderança também de legitimidade nacional e internacional. Como é que você vê, nesse governo que faz essas ações concretas, esse enfrentamento? Eu sei que você já falou um pouco disso, quando falou do choque do governo, mas eu queria que você falasse da ação do governo, como é que você está vendo, que a mim me parece algo inédito, mas mesmo dentro dos governos petistas. Olha, Gilberto, a novidade desse refresco de memória que você trouxe agora, talvez seja a criação de um ministério com um mandato específico de tratar da questão indígena e ter à frente desse ministério uma mulher indígena. Essa é a novidade que veio da Na Praia, né? Igual aquela história da sereia. A música do Gilberto Gil, que fala de uma sereia que apareceu numa praia. Muita gente olhava aquela sereia, uns achavam que ela era uma deusa maia, admiravam a beleza e tudo. Outros pensavam em fazer um churrasco com ela na ceia. Então, esse Ministério dos Povos Indígenas que o Lula criou, ele também instaura, digamos assim, essa espécie de situação dramática interna ao governo. A maioria dos colegas da ministra não cooperam para que ela cumpra o seu mandato de acordo com o princípio geral, com o princípio da República e tudo. Eles sabotam ela. Internamente ao governo, assim que foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, alguém providenciou tirar a responsabilidade institucional de promover a demarcação e a homologação da terra indígena, que era algo que acontecia no gabinete do ministro da Justiça, historicamente. Desde o governo Sarney, é o Ministério da Justiça que autoriza, manda a Força Nacional, despacha a Polícia Federal para cima dos fazendeiros, garimpeiros, e que faz essas ações que hoje são feitas em conjunto pelo IBAMA e pela Polícia Federal. E essas ações elas eram ativadas do gabinete do ministro da Justiça e, obviamente, isso tem custo. Você não tem uma ação da Polícia Federal sem pagar diária. Você não tem sem pagar aluguel de avião, hospedagem. Tem um custo de uma operação dessa e a autorização do orçamento era do Ministério da Justiça e Gabinete da Presidência da República. Eles criaram um ministério e jogaram tudo isso para cima da mesa da ministra dos Povos Indígenas. Só que eles esqueceram de dar esse orçamento para ela. Como que aquela ministra vai mandar Forças Armadas para algum lugar se ela não tem dinheiro para pagar o combustível dos aviões e as diárias dessas ações? Algumas delas são publicadas no Diário Oficial, dá para você saber que não é barato, é caro uma viagem dessa. E a outra questão é a questão da hierarquia. Como que a ministra civil dos povos indígenas vai ativar uma força armada que não respeita civis
para ir tirar invasores de terra, como a terra Yanomami, por exemplo. Até hoje, a ação na terra Yanomami é um morde e assopra. O Davi Copenau já falou, né? Ele disse o mês passado, o Lula está devagar. Essa é a frase do Davi Yanomami, não é do Ailton, não, tá? E o Davi é uma pessoa muito ponderada. Ele é muito fiel, ele é uma pessoa boa. Ele não faria uma acusação se ele não tivesse sentindo a morte dos seus parentes, dos seus irmãos Yanomami, cotidianamente. As crianças famélicas, porque não pode beber a água daquele rio empesteada de mercúrio. Isso recai no gabinete da ministra dos Povos Indígenas. E não tem mágica que pode resolver esse problema objetivo. Nós temos milícias organizadas comandando garimpo em terra indígena. Quem vai encarar a milícia? Vai ser uma presidente paisana, civil, ou vai ser algum outro senhor nessa república de senhores que vai autorizar a Força Nacional ir lá pegar esses caras? Então, tem muita questão objetiva envolvida nisso. Eu desejo boa sorte a quem assumiu esse tamanho de responsabilidade junto com o presidente Lula. Aquela subida na rampa, ela foi muito simbólica e essa república combalida, ela ganhou muito com aquela imagem passando pelo mundo inteiro, porque a imagem que havia antes era de um sujeito sem educação. A imagem correu o mundo e restabeleceu, de certa maneira, o respeito e a imagem que o Brasil já tinha conquistado junto à opinião pública desde o primeiro governo do presidente Lula, que era de combater a destruição da floresta, proteger os direitos humanos, promover, de alguma maneira, uma maior participação dos movimentos sociais na vida brasileira. Isso aí é de antes de Bolsonaro. O Bolsonaro destroçou essa imagem do Brasil e transformou a gente em pária internacional. Todo mundo sabe disso. O que ele não pode é fazer um exercício greenwash, né? Porque as corporações fazem isso, alguns governos fazem isso, mas a gente não pode imaginar que nós estejamos diante de uma experiência de governo que quer fazer esse tipo de limpeza de imagem, né? Porque isso não corresponde à história de luta dessas pessoas que estavam naquela fotografia. O que é importante é que a gente verifique o seguinte: quantas daquelas pessoas aceitariam de novo tirar a foto? Porque tem uma história, né, Gilberto? Tem aquela história que é o seguinte: olha, fotografou, está lá registrado. Só que nós conhecemos uma outra história também, que é aquelas fotografias que você morre de vergonha de ter aparecido nelas. Ailton, a gente tem no Brasil, e você fala disso, acho que no livro Encontros, a população indígena brasileira está em torno de 900 mil pessoas, 900 mil homens, mulheres, crianças, idosos, deve estar batendo 1 milhão e tal. Apesar dela ter crescido nas últimas décadas, ela vive em condições, como você tem denunciado ao longo desses 40 anos, muito difíceis. É uma proporção pequena na população brasileira, fruto do genocídio que foi travado. Na Bolívia, a proporção de povos originários, especialmente aimaras e quechas, é de 2/3 da população, o que dá não só a proeminência, uma proeminência política no processo constituinte. A Bolívia aprovou uma constituição em 2007 que coloca o Estado como um Estado plurinacional. E nada mais, não só simbólico, mas politicamente significativo, é o fato de um representante aimara, o Evo Morales, ter sido eleito presidente da República. Essa questão em outros países da América Latina também a proporção da população originária é maior que a do Brasil. Como é que tem sido, nesse processo de luta ao longo das últimas décadas, essa interação entre os povos originários de toda a América Latina
para que se estabeleçam pautas e lutas comuns, apesar dessa disparidade da proporção. Na Argentina, talvez seja menor ainda, embora eles tenham problemas seríssimos com os mapuches, que estão também no Chile. Ou seja, existe na América Latina uma agressão contra os povos originários, mas o que existe de comum nessa luta organizada? Embora eu saiba que a luta é comum, mas organizada. Nossa, Gilberto, você fez um preâmbulo tão amplo que eu ia ter que ficar aqui umas 2 horas tecendo essa rede complexa. Em primeiro lugar, o último censo diz que nós, os indígenas do Brasil, somos 1.700.000 pessoas. Não é brincadeira, não. A gente saltou de 970 para 1.700.000. Eu não conheço nenhum outro conjunto da nossa sociedade que tem um crescimento populacional como esse. Apesar de tentarem matar a gente todo dia, a gente desafia isso. Me lembra aquela frase que Conceição Evaristo, a nossa querida Conceição Evaristo, costuma sempre dizer, no caso dos povos da diáspora africana, né? Os pretos. Os pretos dizem: os brancos fizeram um trato de acabar com a gente. Só que a gente decidiu ficar vivo. A gente podia trazer isso também, no caso indígena, para dizer que no Brasil era para não existir mais índio nenhum. Então, não importa quanto por cento nós somos da população do país, o que importa é que nós estamos vivos. E a gente contrariou o prognóstico de que a gente ia acabar. É bom não esquecer, Gilberto, que autores como Darcy Ribeiro, ele é autor do livro Os Índios e a Civilização. Eu recomendo para os seus ouvintes alguém pegar esse livro do Darcy Ribeiro e ler um pouco. Lá eles vão saber que, apesar daquela visão imensamente engajada do Darcy Ribeiro, em algum momento ele também, como outros autores, Florestan Fernandes, todos, acham que os indígenas iam ficar na página da história do Brasil como os primeiros habitantes, e que acabou. Na América do Sul, o único país que nós superamos em população indígena é o Uruguai, porque eles mataram todos. Não sobrou ninguém. No Uruguai não tem índio. No Paraguai tem, na Argentina tem, no Chile tem, no resto da América Latina tem, até o México. Nos Estados Unidos também tem. E eles são em número muito superior do que os indígenas do Brasil. O Brasil odeia o índio. O Tom Jobim tinha uma canção que dizia: deixa o índio, deixa o índio, deixa o índio vivo no mato, deixa o índio, deixa. Essa música se chama Bordeguins. E então a gente tem uma história imensa de tentativa de extinguir os povos indígenas. E nós temos uma luta indescritível da capacidade desses povos chamados indígenas de ficar vivo, de sobreviver à colonialidade. É bom a gente entender que o Brasil é a colônia predileta da Europa. É a colônia predileta. Entendeu? Todo mundo tem o seu neguinho predileto. E o Brasil é o neguinho predileto da Europa. Eles tratam a gente como se a gente ainda fosse propriedade deles. E os Estados Unidos tratam a gente como se a gente fosse uma retranca, o quintal deles. É por isso que nos Estados Unidos eles não se incomodam com a gente, porque eles acham que nós somos o quintal deles. Eles vão meter bomba na Síria, na Líbia, no mundo inteiro. No Brasil, não, porque o Brasil é o quintal deles. E a lógica deles é, no quintal da gente, a gente não joga bomba. Agora, Ailton, esse crescimento da população indígena mostra, como você falou, um vigor da luta, não só um vigor da capacidade de sobrevivência, um vigor da luta. Você considera que a gente teve mais vitórias nesses últimos 40 anos, desde a Constituinte, nessa disputa com esse setor branco do agronegócio, explorador, com grande capital? Claro que tivemos. Se você quiser um exemplo objetivo, eu vou te dizer que é o artigo 231 da nossa Constituição. Aquele que eu pintei o rosto de preto e literalmente recito ele. Alguns 2, 3 anos depois,
Aliás, a Constituição brasileira dizia que em 5 anos esse mandato republicano deveria demarcar todas as terras indígenas. Se eles não fizeram isso em 35 anos, é porque tinha muita maldade. Eles não queriam respeitar essa Constituição. Nem os bonzinhos, nem os malzinhos. Fica parecendo aquela história do policial ruim e o policial bom, né? O policial ruim cata o cara pelo pescoço, bate a cabeça dele na parede, ameaça matar ele, todo mundo, e depois chega o policial bom e fala, não, não faz isso com ele, não, dá licença, sai daí. E vira e fala assim, e aí, querido, como é que vai? Onde é que está o negócio? Você escondeu Agora, aonde? Né? A nossa democracia é feita de policial bom e policial ruim. Ainda não apareceu um cidadão. Então, a questão é o seguinte, a Constituinte dizia que era para demarcar as terras dos índios, e 5 anos depois, no mandato do Fernando Henrique Cardoso, o ministro Nelson Jobim, ministro da Justiça, soltou uma nota, um documento que, do ponto de vista formal, tem o nome de instrução normativa, e pretextou tudo isso que estão jogando em cima do marco temporal, da Constituição e de tudo. Ela nasceu no gabinete de um ministro que todo mundo acha que é democrata. Está cheio de gente que adora o Nelson Jobim, acha que ele teve um papel fundamental na nossa Constituição. Ele teve um papel fundamental de evitar que ela fosse mais comprometida com o direito do povo. E depois ele conseguiu dar um pretexto para que a gente criasse o marco temporal. É importante, Gilberto, conhecer a história. O marco temporal é uma excrescência jurídica gestada no gabinete do Nelson Jobim, que agora parece que tem uma cadeira aí vitalícia num desses ministérios aí, num desse superior tribunal. E, quer dizer, eu sei que ele jogou contra o artigo 231 da Constituição, ele e outros, junto com Ronaldo Caiado, junto com a UDR, junto com outros fascistas. Então, assim, essa fantasia democrática, ela não me engana. E eu acho que se você procurar com uma lanterna acesa lá no Congresso alguém que passa no teste mesmo republicano, vai ser difícil você achar mais do que uma centena no meio daqueles 400 ou 500 membros do Congresso. uhum. Ailton, você mora numa região, que é a região do Rio Doce, no Médio Rio Doce. Eu não sei se a sua região em específico foi atingida pelas 2 tragédias de Mariana e Brumadinho, que é uma agressão à terra no geral e à terra, ao meio ambiente e a uma região de povos originários. A sua região foi atingida? Especificamente? Gilberto, a única reserva indígena minúscula que os Krenak têm foi devastada pela lama da mineração, da barragem de Mariana. Eu não falo de outra coisa nos últimos, 8 anos da minha vida. Os meus livros falam disso, eu falo disso. Eu já enjoei as pessoas de tanto espernear com isso. O Rio Doce foi devastado, são 600 quilômetros de lama plasmando a bacia do Rio Doce. Desde cá em cima, em Mariana, até na Foz, no litoral do Espírito Santo. Ninguém come um peixe desse rio. O rio está podre. Eu já escrevi sobre isso, já publiquei sobre isso, fiz filmes sobre isso. E eu acho que eu vou passar o resto da minha vida falando isso. O Rio Doce está em coma. A reserva indígena Krenak é abastecida por caminhão-pipa, que pega água no Espírito Santo, porque lá em Minas Gerais não tem água mais. A água de Minas Gerais está podre. Como diz a canção do Milton Nascimento, a água do rio virou veneno. Não tem peixe, não tem nada vivo naquela água. É uma água morta. Eu costumo dizer que o espelho d'água do Rio Doce ele virou um rio de plástico, no sentido plástico, né? Um espelho. Ele tem uma plasticidade de rio, mas aquilo não é água. Aquela coisa lá não é água. Todo dia que eles tiram a amostra dele e levam para o laboratório, eles pegam aquela lista toda dos elementos químicos que estão na tabela periódica no fundo do rio.
Porque aquela lama, aqueles bilhões de toneladas de lama, eles não foram embora. Tem um chorume dela correndo na laje do rio. O fundo do rio não é chão, não é terra. O fundo do rio é laje, cheio de laje. Nós estamos em Minas Gerais, nas montanhas. Os vales são de pedra, como dizia Drummond. Os nossos vales não são de areia. Os rios correm em calhas de pedra. E aquela lama grudou naquela pedra. Mas nesse rio que eu vivo, eu moro lá, da janela da cozinha da minha casa, eu vejo o espelho, esse espelho que parece de um rio, espelho d'água, mas que é uma lama despistada, porque o piso do rio é contaminado pela lama da mineração e assim vai ficar por 30 anos, Gilberto. Porque vocês têm que entender que os povos indígenas não ficavam fincados em lugar nenhum. Eles se moviam. É por isso que esses malandros do marco temporal querem que a gente prove onde a gente estava em 88. Vocês não entenderam a malandragem, não? Nenhum povo indígena ficou parado num lugar por mais do que algumas décadas. Então, os Krenak ocuparam a floresta do Rio Doce, e essa região aí que vocês estão se referindo tinha uns parentes também linguísticos e culturais do que seriam os botocudos, que era um povo chamado coroado. Esses coroados eram da mesma raça, digamos assim, dos botocudos. E dos puri também. Eu mencionei a possibilidade da gente entrar de novo numa roda viva de judicialização. Cada caso de uma terra indígena que foi identificada, os fazendeiros, os caras contrários, vão acionar o STF e dizer que aquilo lá não pode. Vão entrar com uma ação no juiz de uma comarca, que é um cara da turma deles, que vai mandar a polícia ir lá espancar os indígenas, que é o que eles fazem no Mato Grosso do Sul, onde o governo, o judiciário e as polícias agem em conjunto para não deixar os Kaiowá-Guarani ter sucesso na sua luta de ficar vivo. Quer dizer, eles querem matar os Kaiowá-Guarani. Os Kaiowá-Guarani são mortos no Mato Grosso do Sul como formigas. E isso fica barato, porque a gente tem um conluio entre o governo, aliás, o governador, um cara com o apelido de Zeca do PT, e umas outras pestes nefastas, junto com o veneno do agrotóxico, estão determinados a matar os Kaiowá-Guarani. Eu acho que a gente tem que fazer uma intervenção no Mato Grosso do Sul e prender esses caras, juízes corruptos, governadores corruptos, latifundiários conluiados, para matar os Kaiowá-Guarani. Sim, tem estudo e tem também teste. Foi tentado substituir aquela água que vai de caminhão-pipa para lá, que sai daqui de uma bacia hidrográfica do Espírito Santo para abastecer a divisa com Minas Gerais, porque lá a gente não tem um rio com água potável, com água possível, mas todo mundo daqui a pouco vai beber água de esgoto. Então, gente, o que acontece é o seguinte: foi perfurado com tecnologia de poço artesiano a tentativa de conseguir água dentro da reserva indígena Krenak. A água que saiu é a água que passa dentro do rio, é a água contaminada do rio que já invadiu o lençol freático e a gente tem um mar de lama debaixo do nosso pé. Não é só em cima. É um descaramento que uma corporação como a Vale, a BHP, Billington e a Samarco continuem por aí operando com licença social para operar. Essas corporações elas deveriam ser impedidas de operar em qualquer lugar do mundo. Elas estão em todos os continentes, furando a terra, feito uma praga, comendo a terra. Golpe contra golpe. Olha onde é que nós fomos parar, né? Está parecendo que a gente está num ringue de luta livre. E depois querem que a gente entenda que nós estamos, que a gente aceite que nós estamos numa república, que tem democracia. Eu acho que a gente esteve à beira de uma guerra civil até o ano passado. A gente escapou disso, mas a gente não pode achar que nós estamos folgados, não. E isso que a gente ainda chama de esquerda, a gente precisa calibrar o termo. A gente está chamando de esquerda
coisas que são totalmente incoerentes, propostas e ações totalmente incoerentes com qualquer ideia que historicamente podia ser percebido como esquerda. Hoje nós temos gente fantasiada de tudo por aí, inclusive alguns fascistas fantasiados de esquerda. A gente tem que pensar, porque a gente ainda está muito abalado com tudo que aconteceu e estamos achando que quem não sai com a bandeira amarela enrolada no corpo pedindo golpe militar é de esquerda, quem não sai. E os que saem vão fantasiados pedir golpe. Não é isso não, gente. É uma questão também de um pouco de dignidade. Tem pessoas que não se meteram nisso porque têm dignidade. Eles não são de esquerda. Só que eles também não são idiotas. A gente não pode separar o mundo entre idiotas e esquerda. Tem gente no meio que não é nenhum dos dois, tá? Por que a classe média branca tanto odeia ou despreza os povos indígenas? Ora, porque a classe média branca, ela não é informada de nada. Ela conseguiu, lá pelos anos 70, durante a ditadura, formar alguns dos seus filhos para ser médico, advogado, para assumir cargos importantes nas empresas que estavam se instalando aqui para sugar o nosso sangue, e eles são uma espécie de capatazes do capitalismo. Eles não têm tempo para olhar que país é que eles vivem. Que país é esse? Então, aliás, são os filhos da classe média branca que cantam esse tipo de canção. Que país é esse? Que país é esse? Os bilionários já desistiram da Terra? Pelo contrário, os bilionários, eles querem fazer a gente desistir da Terra. Eles estão igual aquela história da raposa que falou que as uvas estavam podres, estavam verdes. No caso dos bilionários, eles não são capazes de ir para lugar nenhum, a não ser se enfiar num cilindro e morrer no fundo do mar. Então, viva o fundo do mar. A sua atividade na vida cultural, na vida intelectual, ela é a mesma, ela se confunde, ela tá, não é que ela está junto, ela é a própria atividade sua, militante, política e tal, nos inúmeros livros que você faz, na Ópera do Guarani, essa reinterpretação maravilhosa que foi feita. E agora você é candidato a uma cadeira, a cadeira justamente do Zé Murilo de Carvalho, na Academia Brasileira de Letras. Isso está na imprensa essa semana, está com grande repercussão. Eu queria que você comentasse um pouco essa candidatura e o significado para a luta, para essa atuação política da sua possível e muito provável entrada na academia. Gilberto, que bom que a gente teve a oportunidade de falar de tantos assuntos, comentar essa história política do povo indígena no Brasil, essa tragédia, mas, ao mesmo tempo, também reafirmar a presença dessa diversidade de povos originários e a sua capacidade de resistir, né, de continuar sendo afirmativo de um jeito de estar no mundo. Ora, essas diferentes ações, atividades que eu me envolvi na minha vida até agora, elas são coerentes com a biografia de uma pessoa que quer cumprir um roteiro de uma pessoa indígena, né? Para um profissional, para uma pessoa das artes, você é um artista ou você é um executivo? Você é um administrador ou você é um professor? Essa divisão de funções, de tarefas que uma pessoa se impõe e que segue a vida inteira. Eu contrario totalmente esse figurino. Eu pinto, desenho, escrevo, canto, faço música, dirijo festival, fui tardiamente reconhecido como escritor, publico em vários países, meus livros são traduzidos em 19 países do mundo. Outro dia alguém falou que era 10, mas eu estou corrigindo, é 19, inclusive na Coreia, onde estão traduzindo agora meu livro. Coreia, na Turquia, na Grécia, no Japão, quer dizer, eu sou traduzido em lugares onde os brasileiros, em geral, não conseguem ter suas obras publicadas.
Eu fico muito honrado com isso. Na Europa inteira, meus livros já foram traduzidos, Estados Unidos, Canadá, Argentina. Quer dizer, meu livro traduzido na Argentina é lido na América Latina inteira. Você não precisa ser em cada país da América Latina traduzido. Eles falam espanhol. Aliás, meu livro publicado em Portugal teve edição em língua portuguesa, como se nós não falássemos português. Parece piada de português, né? Eles compraram da editora Companhia das Letras o direito de traduzir meu livro para o português. Até parece que eu escrevi em chinês. É muito curioso esse negócio. Aí, sobre a possibilidade de uma pessoa ser plural, né? Ser 300, o Mário de Andrade falava isso, eu sou 300, né? Então, assim, eu não preciso ficar distinguindo quando eu escrevo, quando eu falo, quando eu atuo como cidadão. Isso é a ideia de uma cidadania plural, de uma cidadania ampla, né? Que não se enquadra nesse molde cidadão, digamos assim, o fulano cidadão. Então, eu escapei a esse modelo, porque eu me inspiro em outras perspectivas, outras cosmogonias, né? Outras visões de mundo. Assim como muitos outros companheiros meus que são de diferentes etnias, eu vejo que são pessoas com essa capacidade. Para me surpreender, o Davi Yanomami co-dirigiu um filme, que é A Última Floresta, junto com o Luiz Bolognese. E esse filme foi mostrado em festivais do mundo inteiro. Será que alguém vai perguntar, peraí, mas o Davi Yanomami, ele é um xamã, um escritor, ele dirigiu um filme? Sim, nós somos assim. A gente faz as coisas desse jeito. E a possibilidade da Academia Brasileira de Letras ter um indígena, finalmente, naquele colegiado de senhores e, muito recentemente, algumas senhoras, eu já saudei isso dizendo que vai ser uma reparação histórica daquela Academia Brasileira de Letras, acolher lá dentro a literatura indígena, né? É uma reparação histórica que eu espero que aconteça, e se eu for a pessoa que vai abrir essa precedência, maravilha, eu estou pronto para isso. Se forem outras pessoas também, que façam isso com a dignidade merecida. Bem, eu torço pela sua eleição. Eu quero agradecer imensamente o seu tempo dedicado aqui a essa nossa entrevista. Foi excelente, Ailton. Muitíssimo obrigado. Então, eu repito o que eu disse no início, é uma honra para o DCM ter você aqui. Obrigado, Gilberto. Abraço a todos os ouvintes. Legal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigada. Até mais. Até a próxima. Viva! Viva! Até. Viva!